A nossa ideia hoje é falar sobre um tema que é um dos temas mais comentados. A obra que a nossa irmã leu fala a respeito justamente do convívio entre o casal, principalmente, que você poderia dizer amor. O amor, de uma certa forma, é uma das expressões mais usadas em músicas, em qualquer tipo de situação. Mas é uma das mais desconhecidas na sua integridade, no seu conteúdo básico, né? Nós aqui vamos trabalhar 3 atitudes de amor, ou 3 tipos, os mais conhecidos, né? Nós vamos falar sobre porneia. O que é porneia? Porneia significa o amor de proximidade, a atração física, o desejo instintivo. Filia, segunda qualidade, significa o amor fraternal, mental, cultural, significa também amizade íntima, aquele amor de afinidade. E ágape, até o Marcelo Rossi, que é um padre, tem um livro, um nome, o título do livro é Ágape, né? E o que ágape significa? É aquele amor transcendente, é aquele amor que se doa, é aquele amor que se dá, sem esperar qualquer tipo de volta. Você simplesmente faz, você simplesmente ama. Não importa o que o outro faça com o que você deu a ele. Você dá, você doa, você entrega. Esse amor é uma espécie de amor incondicional, ou seja, é uma qualidade em que você vai desenvolvendo até chegar a esse nível. Esses 3 níveis de amor, eles para uma pessoa equilibrada, sensata e que tenha uma saúde mental, moral equilibrada, ele vai transitar nos 3 níveis. Não quer dizer que ele vai ficar num só, vai ficar no mais alto, não. Ele vai transitar saudavelmente entre eles, certo? Só que no nosso desequilíbrio comum, às vezes a gente acorda uma coisa, vai dormir outra, tem êxtases muito eventuais, talvez numa oração, talvez num momento de alguma dificuldade, e aí segue um outro nível, mas de uma forma geral a gente ainda está arranhando nessa questão do amor. Poderíamos dizer que quem viveu o amor em intensidade, em plenitude, em completude, foi Jesus. Jesus, como muitos sabem, é o modelo e guia da humanidade. Isso foi trazido há 160 anos pela doutrina espírita, através da espiritualidade, né? Nos orientando. E, falando de doutrina espírita, a doutrina espírita vem nos ensinar ou vem trazer para nós um desafio. Qual que é o desafio? O desafio é desaprender. O que isso quer dizer? É que nós trazemos de outras encarnações, por favor, não pense que você está aqui pela primeira vez. Nesse centro, sim, porque ele foi construído há pouco. Mas encarnado não é a primeira vez. Não é a segunda vez, são várias. São muitas, tá? Eu nem vou falar número para... Só que a gente vai trazendo pré-conceitos que, de certa forma, acabam deturpando o projeto divino na vida de cada um de nós. E a doutrina espírita vem dizer, esvazia a tua taça. Joga o que você tem fora para começar de novo. Para você começar a descobrir as realidades. Não aquelas que foram pensadas de deuses, que, se vocês pensarem nos deuses do Olimpo, ou no Deus criado pelo homem, tem até uma expressão de um dos fundadores do materialismo, que diz, esse Deus criado pelo homem tem mais defeitos humanos do que virtudes divinas. Então esse Deus, eu não participo dele.
Isso é palavras dele. Então, há um Deus, ponto. Agora, há um Deus que nós achamos que existe. E aí a gente, como é que ele pode ser? Ele pode ser assim, ele pode ser assado. Mas ele fica chateado, ele fica raivoso, ele pune um no outro. Será que esse Deus existe ou será que esse Deus é uma criação nossa? A doutrina vem dizer que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A doutrina vem dizer também que Deus não é o Deus da terra, não é o Deus de uma religião. O Deus da terra é o Deus do universo. Aliás, não é do universo porque a ciência hoje já fala nos multiversos, ou seja, mais de um universo. Se você sair daqui da Terra hoje, a velocidade da luz, você vai levar 40 anos-luz para chegar na borda da Via Láctea, que é um entre tantos sistemas que existem. 40 anos lá, 40 anos é rapidinho, né? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, nessa velocidade, você vai levar 40 anos para percorrer de onde você está até o cantinho da Via Láctea, que é um dos sistemas menores. Nós temos aqui Andrômeda, uma vizinha nossa, vizinha de porta, que se a Via Láctea tem 200 bilhões de sóis, segundo Joana de Ângeles, Andrômeda tem 1 trilhão de sóis. Estou falando de Sol, não estou falando de planeta. E a ciência estima ter cerca de 200 bilhões de galáxias por aqui. Aqueles disquinhos que você vê em alguma coisa, são bilhões de sóis ali, rodando, girando. A doutrina vem falar que Deus é o Deus de tudo. Não é o Deus de um povo, de uma raça, que tem que se vestir assim, tem que vestir assim. Deus é Deus. Você não pode trazer Deus para as tuas questiúnculas comuns. Ele continua sendo Deus. Tal é a verdade dessas máximas que eu estou trazendo aqui para vocês, que quando Jesus é indagado por Nicodemos a respeito disso, Jesus diz assim: em verdade digo-te, é necessário nascer de novo. Ali ele falava da reencarnação, mas aqui eu falo, utilizando essa parábola, essa orientação de Jesus, no sentido, é necessário ver a mesma coisa do Evangelho com outro olhar, com a chave que a doutrina espírita te empresta, que é a reencarnação. É tão importante isso que quando Jesus aparece, aquele sol aparece no caminho de Damasco a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fica 3 dias cego para começar a ver. Ou seja, Saulo, esvazia a tua taça. O que você trouxe até agora, te trouxe até aqui. Agora esvazia a tua taça para tu buscar um conteúdo novo. E esse conteúdo norteará daqui para sempre. É daqui para sempre, meus irmãos. Então, quando você começar a vivenciar alguma coisa dentro de você, é para sempre. Jamais se extinguirá. Mas só que a gente resiste bravamente a tudo isso. Tem um livro, eu não sei porque que o Chico escreveu tanto livro, para ficar ali, né? Tá cheio de livrinho ali. Ó. Tudo que é casa espírita você vai estar cheio de livro. Vai nas livrarias, está cheio de livro. Quantos leem? Muito poucos. Só Chico foram 412 livros. Eu não vou pedir para que alguém levante a mão para dizer se leu 1 ou 2. Não vou constranger ninguém.
Mas, infelizmente, essas obras têm um único objetivo, nos auxiliar enquanto nós estamos aqui. Só que a gente não abre. Se leva para casa, não lê. Se lê fazendo outras coisas e não entende. E aí, meus irmãos, de momentos a momentos surgem dificuldades. No livro No Mundo Maior, uma das obras trazidas pelo Chico através de André Luiz, vocês entenderam, o conteúdo é tão grande, que do capítulo 3 e 4, 2 capítulos desse livro, 3 pensadores da doutrina espírita fizeram um livro de 600 páginas, chamado O Cérebro Triuno. Só para entender o que o Calderaro falou sobre os 3 andares da casa mental. Então o conteúdo é muito vasto, mas a gente tem preguiça. Inclusive, o Luiz já sabe disso. Os obsessores pegam pessoa que pega um livro espírita para ler. Dá um sono, não dá? É preguiça mental. Não é o obsessor, não. O obsessor está lá passeando nessa hora. Porque ele sabe que tu não vai ler mesmo. Se tu ler, tu vai dormir. Porque você não lê nada. A preguiça. Às vezes alguns leem até bula. Quando precisa. Não sempre. Primeiro andar da casa mental. Subconsciente. Um instinto primitivo. Aquele ato de agressão, de raiva. Quando alguma coisa acontece, tem vontade de pular no outro. É o teu dinossauro que está aqui dentro, que ainda não saiu. Eu brinco com a minha namorada que ela teve um siso que ficou deitado e teve que fazer uma cirurgia danada para tirar, incomodou um monte. Eu disse, deveria ser o teu siso lá do tempo que tu era bastante carnívora, que estava ali ainda. Então, saiu agora, que bom. Doeu, mas saiu. Todos nós trazemos um instinto ainda bastante agressivo, não trabalhado dentro de nós. E esse primeiro andar ainda fala sobre a questão do hábito, do automatismo ou do passado. O segundo andar diz respeito ao consciente, diz respeito ao trabalho, às coisas comuns, o esforço, a vontade e o presente. Eu perguntaria, quantas pessoas estão aqui presentes? Bem poucas. Alguns, da mesma forma do livro, alguns que estão aqui estão pensando o que eu fiz, o que eu vou fazer, por que eu fiz, por que eu vou fazer. Quando eu chegar em casa vai dar tempo de não sei o quê, será que o jogo já começou, a novela, o mocinho não sei o quê. A gente às vezes não está onde está. E o presente é o nosso único momento que a gente pode mudar o ontem e o hoje. Porque a gente aprende e começa a mudar coisas. Terceiro andar da casa mental, superconsciente, onde tem os materiais de ordem sublime, onde está o futuro, o projeto do futuro. Então, como eu falei na questão 625, os espíritos dizem que o modelo nosso é Jesus. Mas, para você seguir um guia e modelo, se esse guia e modelo for inatingível, como é que você se sentiria seguindo um cara desse? Você vai subir um monte, ele já está lá em cima. Pegou um asa delta, sei lá o que, está lá em cima, e você suando. Ah, mas não é a mesma coisa que uma pessoa que está ali junto contigo, suando, subindo cada pedra, cada coisa, para chegar lá. O Cristo veio, viveu, sentiu dores, teve dificuldades, e vivenciou tudo conosco. As pessoas que estavam à sua época. Então, quando as religiões colocam Jesus como um Deus, colocam um modelo inatingível. Ele está lá em cima voando, eu estou aqui sofrendo. Ele não entende que eu passo. Não, ele entende a tal ponto que ele está junto de nós. Os sofredores, as pessoas com dificuldades, são as que ele mais cuida, que ele mais auxilia, muito embora ame a todos. Então, para que você siga Jesus, ele tem que ser um modelo humano.
pode ser um modelo divino, senão não tem sentido. Aliás, ele escolheu entre os seus seguidores primeiros, aqueles convidados, pessoas simples. Você encontra um Pedro grosseiro, você encontra um Judas um tanto quanto egoísta, você encontra outros ali, cada um com suas dificuldades. Eram pessoas comuns que se fizeram a partir da vivência com ele, que aprenderam com ele. Esse Jesus, do qual eu falo, ele viveu 33 anos entre nós. Falou durante 3, e dos 3 que ele falou pouco, contou parábolas, para fazer com que aquele que estava ouvindo aprendesse com aquela narrativa. Ele não trouxe uma resposta pronta, diferente de certos grupos religiosos, e nos preocupa o grupo do qual fazemos parte, a doutrina espírita, onde encontramos pessoas espíritas que têm respostas prontas e certinhas para tudo. Sabe disso, sabe daquilo, tudo. Mas eu digo para vocês, um alerta, a ignorância tem certeza de tudo. A sabedoria duvida de algumas coisas. Mas, então, é bom você saber que modelo você quer seguir na vida, porque talvez esse modelo vai ser divisor de águas para um caminho ou para outro. Vou pegar aqui e ler uns pedaços do livro Contos e Apólogos, do irmão X, item 26, chamado A Última Tentação. Esse livro foi escrito pela pena de Chico, mas a mensagem é de Humberto de Campos. Dizem que Jesus, Humberto Campos é o mesmo irmão X, né, como eu falei antes. Dizem que Jesus, na hora extrema, começou a procurar os discípulos no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de algum olhar amigo que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Aqui ele está falando no momento da cruz, em que ele estava lá pregado. Contemplou em silêncio a turba enfurecida, fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade com que devera morrer, sedento e em chagas, sob um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados seguidores da véspera. Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. Será que Jesus chorava? Tem algumas narrativas lá no Evangelho que dizem, sim, Jesus chorou. Chorou por quê? Porque ele é humano, porque ele se condói, porque ele está próximo de nós, ele vê a nossa miséria e diz, nossa, quanto tempo essa criatura vai sofrer fazendo o que ela faz? Vai levar quantos séculos para dizer, nossa, não quero mais sofrer. Por isso Jesus chora. E por isso Jesus, naquela hora, ali pregado, olhou para aquele mundão de gente e não tinha um olhando para ele e dizendo, mestre, continua firme. Tinha ali, sim, João, mais desesperado do que outra coisa, cuidando da mãe que estava num desespero só. Mas os discípulos, aqueles outros curados, nenhum. Não tinha nenhum olhar amigo na hora em que Jesus estava pregado na cruz. Por isso ele chorou, por isso ele disse, nossa, um trabalho que levou, meus irmãos, o Cristo é um Cristo da qualidade de pureza absurda. Ele levou 1000 anos para diminuir ao ponto de caber num corpo humano. 1000 anos de trabalho intenso para que o Cristo diminuísse a sua vibração ao ponto de caber num corpo humano. E algumas pessoas acham que ele sofreu nessa hora da cruz. Essa hora ele sofreu quando ele não encontrou amigos. E aqui continuando. A saudade amargurava-lhe o coração. Por que motivos Simão Pedro fora tão frágil? Que fizera ele, Jesus, para merecer a negação do companheiro a quem mais se confiara?
Jesus vivia, almoçava, dormia na casa de Pedro. E aqui tem essa situação. Logo à frente ele diz: que razões teria levado Judas a esquecê-lo? Como entregara assim a preço de míseras moedas o coração que tanto amava? Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se comprazia? Filipe, Bartolomeu, ele foi lembrando de todos. Onde é que estão? Onde é que estão essas pessoas? Recordou Zebedeu, suspirou por acolher-lhe a palavra singela. Mais à frente, irmão X diz o seguinte: o mestre desejava alguém que o ajudasse de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar apoio e esperança. Então, veja, Jesus estava ali dizendo: nossa, será que a minha mensagem vivida vai ficar? Será que os que virão depois saberão que eu vivi, que eu ensinei, como eu vivi o que eu falei? Agora eu queria convidar os que estão dormindo, os que estão viajando, para entender essa parte aqui. Foi quando viu levantar-se dentre a multidão, ou seja, Jesus pregado na cruz, foi quando viu levantar-se dentre a multidão desvairada e cega, alguém que ele de pronto reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Vocês acham que aquele que encontrou uma pessoa aleijada do nascimento aos 30 anos e que ele disse: levanta, toma o teu catre e anda, e o cara sai andando, ele não poderia sair da cruz se quisesse? Ele reconstituiu leprosos que haviam perdido partes do corpo simplesmente com a palavra. Ele não poderia ter saído da cruz? Então é algo importante para a gente pensar e não sair por aí assim, não, há uma realidade. E essa realidade é séria e sincera para aquele que quer ver. E aí Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe mais intensamente do olhar translúcido. Ou seja, nessa hora, ele chorou um pouquinho mais. Sim, pensava, Pedro negara-o, mas não por maldade. Judas entregara-o, mas não por má fé. Encontrou no imo da alma necessária justificação para todos e parecia esforçar-se por dizer que lhe subia o coração. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Nesse instante, porém, ao invés de deter-se na contemplação de Jerusalém, dominada de impiedade e loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se de alto a baixo e viu que os anjos iam e vinham, tecendo de estrelas e flores o caminho que conduziria ao trono celeste. Uma paz indefinível e soberana estampara-se-lhe no semblante. O mestre vencera a última tentação e seguiria agora radiante e vitorioso para a glória sublime da ressurreição eterna. Esse Cristo, você se vê nele? Esse Cristo te parece mais próximo do que esse inventado por esses homens que não têm uma noção mais exata, não têm
um nível de conhecimento mais aprofundado, ou que simplesmente não importa. Importa é, às vezes, falar. Jesus veio, meus irmãos, instituir a não culpa. Não se culpe. Não se culpe. Ele não condenou ninguém. A mulher adúltera que seria apedrejada, ele perguntou, mulher, cadê os que estavam te condenando? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, nem eu te condeno. Vá e não tornes a errar, para que problemas maiores não venham a suceder-se na sua vida. Então, não se culpe dos erros cometidos até o presente. Comece a acertar a partir de agora. Você tem muita coisa. E eu também poderia dizer que muitos de nós têm essa coisa assim do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... Ai, você pega uma criança dessa, ela é feliz, ela é alegre, ela vai pular, ela vai rir, vai brincar, vai empurrar uma cadeira. Aí vem um adulto, sério, não pode. Às vezes, há pessoas amargas por dentro. E eu, infelizmente, uma vez fui mostrar um imóvel que era um prédio, aliás, eram vários prédios e ao final tinha uma área de lazer belíssima. E aí o prazer era levar as pessoas a ver a área belíssima para depois ver o imóvel, ver o apartamento. Aí ele disse, eu não quero nada voltado para aquela área, porque eu detesto criança. Então vejam como, às vezes, há pessoas com amarguras internas tão grandes, tão sérias, tão profundas, erros que aconteceram. Mas eu digo para você, e digo para você, criança, seja feliz. Deus não espera outra coisa de nós. Deus não ganha nada com o sofrimento de ninguém. Já falei 1000 vezes aqui. Nada do que for sofrimento é benefício para Deus. Deus espera. E o projeto dele é, você vai ser feliz. Quando? Quando você quiser. Quando você começar a mudar. E aí, interessante, às vezes você diz assim, numa oração, Jesus, vai lá no hospital e ajuda fulano, ajuda Beltrano. Às vezes é um vizinho teu, e nem estou falando dentro da pandemia, estou falando em qualquer outro momento. Aí Jesus vem no teu ouvido e diz assim, vai você, que eu vou junto. Mas vai você que está encarnado. Não adianta eu pedir para o meu anjo de guarda ir lá atender alguém, sou eu que estou aqui. Ele pode me orientar. Vai para a esquerda, vai para a direita, cuidado. Tá lá o doente, atende ele. Agora, não posso dizer, o senhor que atende agora. Não, sou eu que estou aqui encarnado, gente. Somos nós, é o nosso momento. Daqui a pouco, alguém nos chama. Às vezes, alguém bate a porta e diz assim, e entrega o corpo. Não, mas é meu. Não é teu, foi emprestado. Mas eu sou fulano de tal com o título. Não é mais. Você é um filho de Deus como qualquer um outro. Interessante aqui para terminar, acho que eu vou avançar 1 ou 2 minutos ali, desculpa. Mas aqui eu queria citar o que um lúcido espírito veio aqui, viveu e ensinou. João, o evangelista, reencarnou como Francisco de Assis e na oração que a gente conhece muito bem, ele diz, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Fazei-me, eu, não os outros, eu. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus tenha compaixão de nós, que Jesus nos inspire, mas que nós
tenhamos coragem para sair da inércia e fazermos alguma coisa. Pelo amor de Deus, muito obrigado.